Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso momento de devocional. É meditando nas palavras do Senhor em que nós temos orientação, em que despertamos para o melhor que Deus tem para a nossa vida. É ali que nós aprendemos o caminho que nós devemos seguir. E a palavra do Senhor nos ensina que é o caminho estreito, que é o caminho para a vida plena, para uma vida abundante, para a vida eterna. Significa que às vezes eu e você precisamos desistir de algo para atingir algo muito melhor. Os resultados vão ser incríveis. Olha o que nos diz a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, no versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos que encontram essa porta estreita. Deus hoje quer nos falar sobre duas portas, dois caminhos, dois grupos, dois finais. Pessoas que estão por esse mundo, a humanidade, não encontra o caminho para a vida e então fica frustrado, abalado, não acha as respostas. Todo mundo quer ter vida, quer ser feliz, quer viver de uma maneira sobrenatural, quer atingir patamares em sua vida profissional, particular, altos, não quer ficar na mesmice. Mas há um caminho para a vida e devemos caminhar sobre ela, sobre essa estrada, sobre esse caminho para receber a vida. O que é a vida? A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. O que é a vida? O que nós entendemos por ter uma vida boa? Vamos pensar um pouco. A vida são as virtudes de Cristo, os frutos do Espírito, o que alcançamos quando encontramos Deus. A morte é obra do pecado, os vícios, manter-se distante do Senhor, a prostituição, a mentira, a ganância, o interesse somente por bens, tantas coisas que deixam um Pai amado triste. Para seguir Jesus neste caminho que Ele nos oferece, nós temos que tomar a nossa cruz diariamente, temos que fazer renúncias, temos que negar a nós mesmos em muitas situações. E são poucos que conseguem fazer isso. Então são tão poucos que encontram este caminho. Como diz Jesus lá na cruz: não a minha vontade, mas a tua, ó Pai, seja feita. Ninguém quer discutir. Às vezes os parceiros do casamento não desejam que o seu relacionamento se torne frio, rotineiro, mas de qualquer maneira ele se torna assim, frio, perdeu a graça. Por quê? Muitas vezes esse casal discute mesmo quando ele não quer. É porque ainda não encontraram o caminho para a vida, o caminho da verdade. Ainda não têm em suas vidas o exemplo de Cristo. Impaciência, raiva, malícia, ciúme, desconfiança separam. Isso é a morte. Por outro lado, tem a paciência, a bondade, o amor, a compreensão, a generosidade. E isso reúne, isso junta. E esta é a vida. Esta é a vida, este é o caminho que Jesus nos oferece. Você muitas vezes acha que precisa corrigir outra pessoa, dizendo algo que precisa mudá-lo, para que ele realmente possa se tornar algo como você gostaria que ele fosse. Mas não é esse o caminho para a vida. O caminho para a vida é negar-se a si mesmo. No casamento, cada cônjuge
se casa para fazer o outro feliz. É negar os seus desejos em muitos momentos. Então, quando isso acontece em nossos relacionamentos, o espírito ganha autoridade, poder sobre a carne. Isso significa que andar no espírito, para que nós possamos cumprir e que nós conseguimos anular as concupiscências da carne, deixando de lado tudo aquelas obras malditas da carne. E então isso produzirá fruto. Isso faz você participar da vida, daquelas virtudes que unem, da vida que Cristo nos oferece. Portanto, nós podemos receber o Espírito Santo como um presente para que eu e você possamos dar bons frutos do Espírito em todos os nossos relacionamentos de família, de cônjuge, pais e filhos, no ministério, nas amizades. E então tudo isso vai transpor, isso vai além e vai refletir em todas as áreas das nossas vidas. Este é o caminho que só uns acham. Os outros vivem discutindo, brigando, separando, tendo intrigas. Mas as pessoas não querem mais ver a sua própria corrupção, mudar-se a si mesmo, andar segundo o Evangelho, para que nós possamos a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Cristo e ter Cristo como nosso exemplo de vida. E então nós vemos que certas pessoas estão totalmente ocupadas com aquilo que eles não gostam nos outros, de apontar o dedo, de julgar, e deixando de olhar para si mesmo. E isso muitas vezes é acompanhado por tantas exigências, por tantas críticas, e a morte, o mal, o egoísmo está no centro de tudo isso. E então nós vemos tantos lares destruídos, nós vemos tantas famílias destruídas, nós vemos até ministérios desmoronando por causa desse egoísmo. Jesus nos ensinou a nós sermos servos, perdoarmos, a nós orarmos da seguinte forma: não seja feita a minha vontade, mas a tua, a vontade do Pai. E assim nós vemos famílias, casais, pessoas que se encontram e então eles acham esse caminho, e então eles vão descobrindo que a vida pode se tornar mais e mais gloriosa. A relação entre pais e filhos, a relação entre pastores e a sua comunidade cristã. Os crentes que caminham nesse caminho se tornam como pai e filho, que são um. A vida estava com o Pai. Aquela vida eterna, ela cresce e se desenvolve, e nós vamos vendo dentro de nós o Espírito Santo agindo, nos moldando, nos transformando de acordo com o querer do nosso Pai, e então a nossa alegria vai aumentando. Essa é a experiência que todos aqueles que encontram o caminho estreito para a vida e que caminham sobre ele, Jesus Cristo. E aqueles que não têm essa experiência nas suas vidas, eles estão frustrados com a sua vida pessoal, com seus relacionamentos, estão frustrados com seus empregos, porque eles andam por um caminho largo, espaçoso, cheio de pecado, cheio de concupiscências da carne, falando mais alto, recebendo as ofertas do inimigo. E então aqui nós vemos a passagem de Mateus no capítulo 7, que oferece uma rica fonte de sabedoria, de orientação para a nossa vida dia após dia. E esta orientação, ela está fundamentada no amor, no respeito, na compreensão, na comunhão.
Esses aqui são versículos que fazem parte daquele sermão da montanha onde Jesus ensina sobre os caminhos para a verdadeira felicidade e a vida no reino dos céus. A palavra diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ele. Nesses versículos, Jesus faz um contraste entre esses dois caminhos. Um é largo e fácil, outro é estreito e desafiador. O caminho largo significa essa vida guiada pelos desejos mundanos, pecaminosos, egoístas, enquanto esse caminho estreito, ele representa uma vida de renúncias, uma vida de dedicação, uma vida de obediência aos ensinamentos de Cristo. E então, essa dicotomia ensina e convida todos os cristãos a refletirem sobre suas escolhas diárias e se realmente estão caminhando em busca de um propósito alinhado aos valores do reino de Deus. Nós temos tantas escolhas pessoais que fazemos no dia a dia. Neste mundo repleto de opções, tentações, ofertas, escolher o caminho estreito significa priorizar valores como amor, respeito, integridade, família, princípios bíblicos. No dia a dia, isso pode se traduzir por optar por ações que vão promover o bem-estar dos outros, da nossa família, dos filhos, dos colegas, dos amigos. E muitas vezes isso sim vai requerer de nós um certo sacrifício pessoal. Mas é nisso que consiste um relacionamento e uma comunhão saudável entre as pessoas. A comunidade cristã, ela é chamada a viver em comunhão, refletindo o amor, o respeito, a compaixão que são ensinados por Cristo. Isso significa que nós devemos construir, apoiar relacionamentos genuínos, baseados na empatia, no respeito, no apoio mútuo, mesmo diante de todas as diferenças que se encontram. Amados, e nesse caminho nós vamos encontrar muitos desafios. É necessário resiliência para atravessar. Este caminho estreito, ele muitas vezes nos traz desafios. Mas Jesus espera que eu e você enfrentemos com fé e perseverança. E então nós damos uma expressão de confiança nos planos de Deus e um testemunho de força que nós podemos encontrar em Cristo Jesus. No contexto de fé, essa passagem nos convida a uma introspecção profunda sobre realmente se nós estamos no propósito de Deus, sobre a autenticidade do compromisso que eu e você temos com os ensinamentos de Cristo. É um lembrete todos os dias para cada um de nós de que a verdadeira fé não é apenas uma questão de palavras ou de atitudes no domingo no culto, mas de ações, de escolhas diárias que se refletem os valores do Evangelho. O amor que Cristo demonstrou a cada um de nós. E Jesus tem feito esse convite a tantos. Jesus tem convidado, tem chamado a muitos em todo o mundo, mas poucos estão disponíveis para ouvir esse chamado. E a opção é estar atento ao convite de Jesus, exatamente como está escrito em Mateus no capítulo 11, e que nós podemos ler no versículo 28 e 29, onde ele diz:
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por que há tanta corrupção, violência, morte? Por que há tanta tristeza no dia a dia quando abrimos os telejornais e temos notícias de mortes cruéis, brigas, desentendimentos? Porque as pessoas não estão seguindo esse convite de Jesus. E hoje o Espírito Santo nos convida a pensar: a qual grupo estamos pertencendo? Precisamos fazer parte do grupo dos poucos que encontram o caminho estreito. Se você é desses poucos que encontrou o caminho estreito, desses poucos que foram escolhidos e atendeu o chamado, diga amém. Saiba que independente da escolha que nós fizermos, tem dois finais, ou um ou outro, ou vida ou morte. Se você tem decidido pela porta estreita, pelo caminho estreito, pelo grupo de poucos prudentes que tem compaixão, certamente você viverá na dimensão do reino dos céus. A Bíblia diz que viveremos em abundância de vida. Você não nasceu para ser um zumbi, uma espécie de morto-vivo com obras mortas que se alimenta das concupiscências da carne, das paixões imundas. Não, você nasceu para viver uma abundância de vida que Deus tem para oferecer para aqueles que aceitam o seu chamado. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, a palavra mostra uma decisão muito interessante quando Deus fala à sua igreja. Quando ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Diz ao Senhor àqueles que se desviam da presença e da vontade de Deus. Pobre, miserável, cego e nu, diz o Senhor. No princípio desse versículo, Deus diz que se não fores frio ou quente, será vomitado da boca de Deus. Portanto, meus amados, é hoje que o Espírito Santo nos convida a sermos firmes, inabaláveis e entendermos que todas as decisões que tomamos farão toda a diferença em tocarmos em Deus ou não, em passarmos a vida eterna com Deus ou não. Veja, mais uma decisão importante. Jesus é o princípio da criação de Deus. Portanto, Ele é a fonte da vida. E Ele mesmo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. Diz o Senhor Jesus neste momento de reflexão. Estamos pertinho de Jesus? Temos optado todo dia, em todas as nossas decisões, seguir os conselhos de Jesus, o exemplo de Jesus, andar como Jesus andou, amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, relacionar-se com aqueles colegas, amigos, com o próximo, como Jesus se relacionava? Estamos dispostos a dar bons frutos para o reino do céu?
Este momento, o Espírito Santo nos convida a refletir. Estamos optando pelo caminho estreito para chegarmos à terra prometida que o Senhor tem preparado para nós? Este é o momento de decidirmos, de optarmos pela palavra de Deus. Amém?